Olá, samaritanas! O vídeo já vai começar, mas você já sabe, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Deixa seu like e bora pro vídeo, vamos? Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Esse é o tema da nossa semana. Essa pergunta ela sempre vem à tona, porém, diante dos acontecimentos, né? Por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente assiste muitas situações com os animais, com as pessoas, enfim, pessoas Idosos, né? idosos, pessoas perdendo tudo, situações acontecendo nos abrigos. E aí algumas pessoas se questionam, né? Onde está Deus nesse momento? Se Ele é bom, se Ele tem um controle de tudo, por que Ele não acaba com isso? Por que existem, generalizando, né? Por que existem tragédias? Se Deus, né? Se ele é esse Deus bom, maravilhoso, né? Que a gente prega, que a gente fala, né? Isso. E é uma pergunta que parece que a gente que é cristão, a gente se sente assim, afrontado, né? Tipo assim, a gente se sente na obrigação de responder essa pergunta para as pessoas que não tem ali aquele conhecimento, né, de quem Deus é. Porque a gente tá o tempo todo realmente falando, cara, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tudo, Deus é nosso tudo. Mas e aí? Tá, já me disse tudo isso. E por que isso tá acontecendo? E essas tragédias? Por que, como que você me explica o que aconteceu lá no sul, ou as guerras lá na Ucrânia e parará? Nós sabemos que o pecado, ele entrou no mundo. Deus criou esse mundo e o pecado, ele entrou no mundo criado por Deus. Quando o pecado entra, automaticamente o sofrimento vem junto, porque qual é a recompensa do pecado? É a morte. Morte é o quê? Sofrimento extremo, né? É o ápice do sofrimento. Então, junto com o pecado, automaticamente o sofrimento, ele entra também na humanidade. Morte, doença, tudo isso é consequência do pecado e a humanidade, ela não está isenta disso. Nós não estamos isentos da consequência do pecado. Mas a partir do momento que Cristo vem ao mundo, ele faz o quê? Nos redime desse pecado. Ele nos liberta desse pecado. Mas, poxa, a gente ainda continua vivendo no mundo. Sim. Mesmo com a vinda de Cristo, mesmo Cristo se fazendo maldito por nós ainda estamos vivendo nesse mundo. Então, como esse mundo é caído, nós infelizmente iremos experimentar ali em algum momento algum tipo de aflição, algum tipo de consequência desse pecado que entrou na humanidade. Tudo bem, tem o pecado, tem o sofrimento, mas Deus ele não poderia intervir, Deus ele não é tão poderoso assim como vocês falam, ele não poderia se colocar ali na frente para impedir que aquilo aconteça. De fato, gente, Deus ele é poderoso, ele é dono de tudo, ele é o Criador, mas em muitos momentos ele não vai fazer isso. Mas a Bíblia nos dá exemplos de situações em que ele fez sim isso. Né? A situação que aconteceu lá em Nínive, que é a história de Jonas, do profeta Jonas, Deus queria destruir a cidade de Nínive porque a corrupção, o pecado ali estava de forma muito abundante. E Deus ele ia destruir aquela cidade. Só que pela sua infinita misericórdia, ele levanta o profeta Jonas para que alerte aquelas pessoas, né? Olha, vai lá em Nínive e fala para aquelas pessoas que elas precisam se arrepender. E aí você sabe, a história, né? Tem toda aquela repercussão que Jonas tenta ir vai para outro lugar, não vai para Nínive, aí volta para Nínive, enfim, resumo da história. Nínive se arrepende. Não acontece ali a tragédia, enfim, o Senhor não destrói aquela cidade porque aquelas pessoas se arrependem e a tempo, né? E se voltam para Deus a tempo. Sim, outra questão importante é justamente isso, né? Que o Senhor ele usa as angústias da vida, as dificuldades da vida para algum propósito, para a gente se aproximar dele, enfim, não como barganha, não que ele cause aquela situação para puxar para ele, eu vá em busca dele, não. Aquela situação ela já acontece por conta do pecado, mas ele é tão bom e tão misericordioso que ele usa a situação ruim para muitas vezes nos aproximar dele, para que a gente reconheça ele como um único, suficiente Salvador. Isso. Então, a situação ruim, nós estamos ali, como é que se diz? Acaba sendo uma oportunidade, né, de se voltar. As situações ruins vão acontecer. Né? Na palavra diz que no mundo tereis aflições, né?
Isso. Mas aí no meio da aflição ali, o Senhor é tão bom que ele usa aquela situação ruim para algum propósito. Onde está Deus nessa tragédia toda, né? Eu consigo enxergar ele nas ações também. Verdade, nas doações, na compaixão, outro, né? Essas pessoas indo lá, resgatando, né? Então tudo isso é um mover de Deus. Como não enxergar Deus nisso, né? Sim, é um mover de Deus. Verdade. Infelizmente a tragédia aconteceu, Sim. mas o Senhor, ele tá ali, pode usar ali muitas pessoas, né? Ele vai usar muitas pessoas e no meio da angústia ali, ele se manifesta, traz um propósito para que a gente reconheça ele como o único e suficiente Salvador. Isso que a Paula falou é muito, muito pertinente, porque a própria palavra diz, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, assim, quando fala tudo, é tudo, né? A gente tem a mania de achar que tudo coopera, mas assim, o que é bom, só o que é bom coopera, né? Muitas vezes o que acontece de ruim comigo também vai cooperar, sabe? Então, é não menosprezar mesmo, de fato, ali as situações que acontecem, sejam elas boas ou ruins, porque tudo, no fim das contas, vai cooperar para aqueles que amam o Senhor. Outro exemplo que a gente pode citar de uma pessoa, né, de um ser humano comum, que enfrentou muitas adversidades, também muitas aflições e consequências e tudo mais, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu muitas cartas, né, no Novo Testamento, e a maioria, assim, dessas cartas, elas foram escritas debaixo de muita angústia, assim, né, física, digamos assim, porque ele estava preso. Então, imagina, você tá no fundo de uma prisão, sabe, injustiçado, porque ele estava ali por estar pregando o evangelho, mas ainda assim ele se dispôs a escrever várias cartas, e são cartas que até hoje nos abençoam tanto. Então, olha o exemplo que nós temos, né, de uma pessoa que realmente viveu ali um momento de angústia, assim, né, muito forte, e usou aquilo como uma oportunidade de glorificar mais ainda o nome de Deus, porque ele escreveu sobre alegria. Filipenses, ele fala muito sobre alegria. Dizem que Filipenses é o livro mais alegre do Novo Testamento, e ele estava preso, cara. Sabe, como entender? Só Deus que pode trazer esse entendimento pra gente, porque humanamente não dá. Ele poderia muito bem escrever lá Lamentações de Paulo, porque ele estava preso. Deixa eu me lamuriar aqui. Tô preso, não sei o que, olha, tô com fome, tô com frio. Não. E é um exemplo, assim, fantástico, né? De uma pessoa que passou por grandes aflições, mas usou isso para glorificar o nome de Deus. João 16:3 que diz: aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Como que eu, ali, uma simples mortal, vou olhar para as dificuldades e vou, tipo, não, eu não tinha que passar por isso, porque eu sou filha de Deus. Filhos de Deus não passam por isso. Como não? Olha o que o Filho de Deus passou. Quem sou eu para não querer passar por isso? E se Jesus sofreu, como a Giovana falou, quem somos nós na fila do pão para viver uma vida de lírio do campo? Porém, o Senhor quer que a gente sofra? Não, óbvio que não. A gente já falou isso em outro vídeo. Não é o desejo do Senhor que a gente sofra, claro que não. Porém, né, voltando lá no início, novamente, o pecado entrou no mundo, então nós estamos sujeitos a passar... lidar com isso. Estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Então, ele fala, né, que no mundo a gente vai ter aflição, ponto. Mas aí ele fala, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós também podemos vencer. Se ele sofreu, nós vamos sofrer, mas ele venceu. Isso, exatamente. Lá em Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, é mais um versículo aí para reforçar o que a gente está falando. Para reforçar, né? Como eu disse, eu sempre me surpreendo porque tudo tem na Bíblia. Então, qualquer assunto que a gente quiser tem na Bíblia. Então, mais um versículo aí para reforçar sobre sofrimento, sobre situações difíceis, mas que a gente tem que ter um bom ânimo, né? Sim. O que ele está dizendo aqui, resumidamente, é você realmente usar o sofrimento como uma oportunidade de esticar a sua fé, de aumentar a sua fé, de fortalecer a sua fé. Não é que nós vamos deixar de sofrer, não é isso. Mas você vai experimentar uma paz que é justamente a paz que excede, que está acima do entendimento. Como assim essa pessoa está passando fome, tá aqui desempregada, mas ela tá cantando? De fato, confundiu o inimigo, né? Que a gente até brinca. E ela tá ali, ela tá adorando, ela não falta um culto, ela não falta uma célula. Porque, gente, é você
viver como se você já estivesse, né? Nossa igreja fala muito sobre isso, viva como se você já tivesse recebido, sabe? Isso é fé. E só mediante as dificuldades pra gente experimentar um nível como esse de fé. E além desses versículos que falam sobre o sofrimento, mas todos eles no final dão a esperança para o futuro. Tem uma injeção de ânimo. Da gente entender que aquele sofrimento ele é momentâneo. O sofrimento é necessário, porém é passageiro. Porém é passageiro. E assim, pra gente encerrar, tem uma história que eu acho assim maravilhosa, que é de Ruth, né? Eu não vou citar assim um versículo específico, porque é a história de Ruth. Ela sofreu muito, sabe? Ela passou por um luto, por vários lutos, né? Não foi só um. Um deles foi o do marido, né? Ela ficou viúva. Ela passou fome na cidade em que ela morava. E por conta de toda essa situação, de todo esse sofrimento que ela viveu, ela foi levada aí para um outro lugar, para uma outra terra, acompanhar a sogra, a ex-sogra, a sogra dela. E lá elas experimentaram, assim, gente, o sobrenatural de Deus. Ruth chegou lá, começou a trabalhar, ela se casou com Boaz. E não somente isso, ela fez parte da genealogia de Cristo. Ela foi a avó de Jessé, do pai de Davi, ou de Davi, alguma coisa assim. Mas o fato é que Ruth, ela entrou para a genealogia de Jesus. Então, assim, uma mulher que estava lá em outro lugar, sabe? Era, sei lá, tinha uma outra vida e experimentou um sofrimento horrível, que foi até redundante, né? Um sofrimento horrível. Mas ela provou, assim, sabe? Algo amargo, né? Que é o luto, que é a fome, que é a escassez. E Deus, ele supriu essa mulher de todas as formas. Olha aí. Se ela não tivesse passado por essas situações, será que ela teria chegado onde ela chegou? Será que ela teria entrado para a genealogia de Jesus e ser lembrada até hoje? Não teria. Ela teria... Talvez a gente nem saberia quem é Ruth. Coisas ruins, elas vão acontecer, gente. Isso é inevitável, sabe? O dia mau, ele vai chegar. A Bíblia fala sobre isso. Quando o dia mau chegar, então ele vai chegar. Mas assim, a gente precisa ter ânimo, sabe? Porque o Senhor, ele ainda está no controle. Ele está no controle. Eu sei que é difícil falar isso em meio ao sofrimento, mas o Senhor, ele está no controle, sabe? E ele continua, sim, sendo bom, sendo Deus. E a partir do momento que você entende isso, os sofrimentos que você vive, você vê como oportunidades para você se achegar mais ainda a esse Deus e experimentar mais ainda da misericórdia, da bondade dele ali nos pequenos detalhes. É isso, amém. Comenta aqui embaixo com a gente, contribua, né, com o seu comentário para que a gente também seja abençoada. E é isso, até a próxima!